Pois bem, hoje estamos iniciando o mês de agosto de 2021 e o tema que eu quero tratar hoje é o tema sobre escolhas. As boas escolhas, as escolhas que a vida nos oferece, a escolha que a vida nos dá, mas principalmente as escolhas que a vida nos dá para que possamos servir ao Senhor, possamos seguir a Ele. Então, eu quero fazer a leitura em dois textos que está no Evangelho de Mateus, os dois. O primeiro deles está em Mateus capítulo 7, do verso 13 ao 14, e o outro Mateus 13, o verso 47. O primeiro texto de Mateus 7, Evangelho de Mateus capítulo 7, 13 e 14 diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aí Mateus 13, 47 diz assim: O reino de Deus é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia, então se assentam e separam os peixes bons e jogam fora os peixes ruins. Bom, a nossa vida, né? Todos os dias vão fazendo escolhas, decisões, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, né? E aí é aquele fazer, não fazer, ser ou não ser, estar ou não estar, ir ou não ir, falar ou não falar, fazer hoje, fazer amanhã e assim por diante, né? Vou por aqui, vou por lá, escolho caminho, escolho maneira de falar, sabe? Então a gente vive assim, né? E ainda temos que escolher profissão. Esse dia eu conversando com um adolescente de 16, 17 anos que são obrigados, pela circunstância da vida, a escolher uma profissão quando eles não entendem muito pouco de profissão, muito deles. Então, são escolhas, tem escolhas que tem de curto prazo, escolha de longo prazo. E nós vamos falar hoje sobre escolhas que impactam na eternidade das nossas vidas, né? Então, você tem que escolher amizade. Você pode, eu digo que parou, parou. Se fez a escolha errada, não tem problema. Namoro também. Agora, casamento já não é bem assim, né? Então, aí são escolhas diferentes. E aí, até hoje, já tem, tá por aí hoje, nós temos aí, eu não consegui achar ainda uma, alguma consideração a respeito, mas, por exemplo, hoje, até se vai ser homem ou mulher, agora diz que é escolha. Você vai ser menino ou menina. Então, e dentre tantos outros identidades de gênero que criaram e apresentaram, e hoje está na mídia aí a questão do pastor Jorge Linhares, lá de Belo Horizonte, né, que ele foi chamado ao Ministério Público para pregar a Bíblia, né, o que a Bíblia diz. Então, são escolhas que as pessoas têm o direito de fazer, né? Isso não quer dizer que nós temos o dever de concordar. E quem está pela Bíblia, né, não vou entrar nessa, não é esse o método que eu vou falar hoje, eu quero falar que a escolha que nós abordamos hoje, né, é algo bem mais profundo. Ela é a mais importante de todas, porque nós estamos falando de escolhas para a eternidade. E aí, não vou só chegar aí e falar aqui sobre céu, inferno, aquela coisa toda. Vamos tentar trazer alguma circunstância da vida e refletir de maneira mais racional sobre tudo isso, porque eu sei que muitas pessoas, e podem, e não estou dizendo que estão erradas, né, usam muito esse texto aqui para encurralar as pessoas por uma decisão. E eu aprendi uma coisa, que a decisão melhor é aquela que o Espírito Santo do Senhor nos leva a decidir, né? Então, não é sobre, não vamos falar sobre a escolha de qual religião, qual corrente religiosa que nós vamos pertencer, ou qual a igreja que vamos frequentar. Nós vamos falar hoje sobre onde nós vamos passar a eternidade. Eu creio que todos creem que depois que a vida aqui termina, a nossa vida segue, né? Nós temos uma vida que segue com Deus ou sem Deus. E é isso que nós vamos falar. Muitos confundem que só o fato de escolherem ou estarem em uma igreja ou fizerem algumas coisas, já fizeram essa escolha. A hora de ser evangélico, não ser evangélico, já fizeram essa escolha, né?
como se só isso fosse suficiente. Talvez a escolha que você faça, por esta ou aquela corrente religiosa, igreja, etc., te ajude muito nessa escolha. Mas só isso não é suficiente. Essa escolha tem que ser, que nós vamos falar, é muito mais profundo do que simplesmente para onde você vai, né? Porque nós vimos ali, o reino de Deus é simplesmente uma rede que traz todo tipo de peixe. Então, o fato de estar na rede não quer dizer que é peixe bom. Ele falou, tem peixe bom e peixe ruim. Ou separa os bons e joga fora os ruins. Lança fora os ruins. Então, o fato de estar na rede não quer dizer que é peixe bom. Entendeu? Tem muita gente que só o fato de estar na rede fala, agora sim, eu tô vou pro céu, tô lá com medo, tô aqui, vou na igreja, faço isso, só isso. Não, é muito mais profundo. E aí, veja assim que como é muito pertinente, muito fácil de entender, ó. Porta larga, caminho amplo, muitos por ele. É fácil ir. Porta estreita, caminho apertado, poucos por ele. É difícil ir. Então, isso está muito claro. E também nos deixa muito claro e muito preocupados, porque a gente sabe que provavelmente tem uma grande gama de pessoas que tá no primeira opção, né, que é porta larga, caminho amplo, sem nenhuma, levando a vida que quer, e achando que por estar em uma igreja, ou frequentando A, ou B, ou C, o lugar, ou fazendo isso ou aquilo, ela está no outro caminho. Não, não. Ou, em nenhum lugar na Bíblia diz que o amor de Deus deixa o caminho, muda o caminho estreito para um caminho largo. Nenhum lugar diz. O amor de Deus, ele nos ama, cuida de nós. Jesus morreu por nós, mas justamente porque nós já estava todo no caminho largo pela nossa natureza pecaminosa. Jesus nos deu o direito de batalhar pelo caminho estreito, de andar pelo caminho estreito que nós tinha perdido, né? Entende? Ou seja, se é fácil, confortável e ao nosso gosto, fazemos tudo que nós queremos, do jeito que nós queremos, é o caminho largo. Se é difícil, exigente, regrado, desafiador, né? Às vezes até penoso, estreito. É compreensível, é facilmente compreensível isso. E na atualidade, eu tenho algumas pessoas, eu vejo que se iludem com essas coisas. Querem fazer tudo pelo caminho largo, caminhar pelo caminho largo, mas chegar no destino do caminho estreito. Não tem esse atalho, gente. Não tem ligação por lá. Só tem uma ligação através de Cristo, que é arrependimento, é você trilhar pelo caminho da verdade. Outra ilusão é viver o mundo, frequentar uma igreja e dizer que é cristão e que vai para o céu. Na Bíblia não dá autoridade para nós pensar assim. Outras pessoas que querem ir para uma igreja para ter os benefícios da igreja, da comunidade em que vivem, da irmandade e assim por diante. Querem os favores de Deus, mas não querem viver a vida que Deus nos ensina a viver. Que um cristão verdadeiro precisa viver. Essa vida que nós vamos. É isso que eu quero meditar com vocês. E só posso dizer que essas situações que eu citei aqui por último, elas são só uma ilusão de um caminho que foi alargado pelos homens. Mas o fim é caminho largo. Os homens pegaram, batalham-se muito hoje na TV, no YouTube, quantos lugares aí para reunir gente, para fazer movimento. Eles pegaram o caminho estreito e criaram, parece que uma terceira via. Está na moda falar politicamente terceira via. Um caminho que não é nem de um lado nem do outro. É um caminho aí que é mais ou menos no meio, um caminho mais largo, mais frouxo. Não existe isso, gente. Isso é ilusão. Isso existe sim, você pode ir por ele, mas vai para o inferno. Não se iludam que fazendo isso vai para o céu. O caminho é estreito e não vai mudar. Quem quer ter uma vida eterna com Cristo é uma regra simples. Né? É isso que nós vamos ver. E quem exerce sua fé desse jeito frouxo que a gente está falando aqui, está perdendo seu tempo. Você vê?
Eu sempre falo, sou tranquilo em falar. A pessoa acha, fica sofrendo para não viver as coisas que ele acha boa deste mundo, algumas delas, se regrando, mas contrapartida faz meio lambado a sua vida de fé. Quer dizer, está perdendo tempo dos dois lados, não aproveita o que ele acha que é bom aqui e não vai alcançar o que ele pensa que é bom, que ele queria que fosse no céu. Está perdendo tempo duas vezes. E olha, o prejuízo é muito grande. É um prejuízo grande porque quando fazer isso, ele vai perder o tempo dos dois, as duas coisas perdidas, né? E isso é o sinal de uma escolha muito errada, né? Mas podemos errar em escolhas que nós fazemos, né? Quando estamos falando em escolhas hoje, podemos errar em algumas delas. Mas nessa, sai muito caro errar. Porque estão falando da eternidade. E a eternidade, apesar de até algumas correntes defenderem, correntes religiosas defenderem que depois que a pessoa morre, você intercede por elas, não. Todas as nossas escolhas da vida que refletem lá. A escolha do caminho que vivemos é feito em vida. Se você, nós falamos esse dia atrás sobre a parábola sobre o rico e o Lázaro, que como o rico clamou para alguém voltar lá, interceder para que os irmãos dele fossem, pediu para mudar, implorou para mudar de onde estava, não teve jeito. Falou, não, você já está aí, não tem. Entre este lado e o lado de lá existe um abismo intransponível. Que é o quê? É a vida. Enquanto a vida, depois que a pessoa entra, eu esse dia expliquei, enquanto o corpo vivo é um escape que Deus criou ao homem para que ele pudesse ter a opção. Porque o homem em estado eterno, depois se passou para o estado eterno, o espírito, que o corpo se foi, a vida se foi, e passa a ter um corpo eterno, um espírito eterno, não tem perdão mais. O perdão de Cristo só é alcançável enquanto estivermos vivos. Depois, não. Por que as pessoas perguntam, por que Deus não perdoou quando o diabo se rebelou? Por que Deus não perdoou ele? Não perdoou porque ele estava em estado eterno. Ações feitas em estado eterno, eterno fica. Ações feitas em vida e arrependimentos até a última hora de vida, ele é possível. Passou disso, quando o espírito deixa o corpo, está feita a escolha. Não tem como mudar. Não tem quem sustente isso biblicamente. Tem invenções, tem gente que... Mas não tem. Senão lá no... Jesus tinha deixado bem claro quando ele falou do rico e do Lázaro, que, olha, nós vamos pôr uma pinguela, fazer uma ponte daqui para lá, você vai passar para cá, porque agora você se arrependeu. Fala, não, você já tomou sua decisão, você fez sua escolha quando estava em vida. Agora não adianta mais. Foi essa a mensagem que diz lá. A escolha foi feita em vida e não depois. Para ir para o caminho largo, não precisa fazer escolha nenhuma. Esse que é o negócio. A natureza humana, a nossa natureza nos empurra para lá automaticamente. É só a gente deixar fazer o que o nosso corpo, a nossa consciência, a consciência humana, natural, quer fazer. Se essa for a escolha, se a pessoa quer ir para o caminho largo, quer chegar ao fim do caminho largo, não precisa de escolha nenhuma. É só deixar a vida correr. Faz o que der na vontade, faz o que der na telha, não precisa sair e frequentar na igreja, não precisa orar, não precisa buscar Deus, não precisa fazer nada. Só se encosta e deixa a vida passar. Vai dar direitinho lá no inferno. E ele é o percurso natural da natureza humana. E por isso que Jesus morreu na cruz, para poder criar uma força de inversão desse curso natural e dar ao homem a condição de vencer a si mesmo. Porque nós, por nós mesmos, não somos capazes de vencer a nós mesmos, mas o Espírito de Deus, quando nós chamamos para habitar em nós, quando nós clamamos de Deus, a força de Deus, nós criamos força para vencer. Posso tudo naquilo que nos fortalece, naquele que me fortalece. Tudo, e esse tudo está incluso isso, principalmente. O objetivo de Deus é nos fortalecer para que possamos vencer.
por nós mesmos, senão pela nossa natureza, nós iríamos direitinho para o inferno. Isso é tão claro como um rio que corre para o mar. Não tem jeito. A natureza dele é correr. O que os homens fazem para que não corra direto ao mar? Faz barragem, desvia o curso, faz tudo. Isso sim, dá para fazer. É o que Jesus quis fazer conosco. A nossa natureza corre, a natureza humana, ela, depois que foi alcançado pelo pecado original, a natureza humana começou como o rio corre para o mar direto, né? Todos nós somos condenados. E Jesus, através do seu sangue e sua morte, nos deu a oportunidade e nos redimiu. O que é redimir? Pegar um escravo que está lá e comprar ele e dar liberdade para ele. Isso que é a redenção. É por isso que Jesus nos morreu, o seu sangue vertido nos deu, pagou esse preço, né? E o caminho estreito? Vamos falar dele, que falar do outro é muito fácil, né? O caminho estreito é uma batalha diária contra a nossa natureza. Nós não falamos que é só se deixar correr tudo no natural que vai para onde vai dar o nosso destino? Então, o caminho estreito é o contrário. Por que ele é estreito? Porque é uma batalha natural. Quem já andou no meio do mato, em caminhos estreitos, às vezes eu lembro quando morava no sítio, eu dava a cavalo, e aqueles espinhos enroscavam na gente, e tinha que se desviar de árvore, e tudo aquilo lá. Então, isso é normal quando você anda no caminho estreito. Agora, quando você anda na estrada, você se prepara mais com isso. Então, esse caminho estreito é um caminho de tentações, de renúncia, de sacrifício, e depende de esforço para vencer. Ninguém vence uma batalha sem esforço, sem se desgastar, sem lutar, sem batalhar, né? É um caminho de tentações, vamos ver por quê? O primeiro grande inimigo está dentro de nós mesmos. Somos nós mesmos. Olha que está em Gálatas 5:17 diz assim: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então é o seguinte: o nosso querer, aqui a Bíblia chama de carne, a nosso corpo humano, nossa natureza humana, né? Então, a nossa natureza luta contra o espírito luta contra a carne. E esse se opõe, um é oposto ao outro. Então, tudo que é nosso desejo carnal, desejo humano, que satisfaz de maneira irregular, de maneira satisfaz nosso corpo humano, o espírito batalha contra isso, para que nós tenhamos mais a busca da santidade, da santificação, que é um processo. Esse opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Então, falando, eles entram em choque entre si, espírito e carne, natureza humana e espírito, para que a gente tenha consciência, através da nossa consciência, que é estando permeada por Cristo, pelo Espírito Santo, nos alerta de não fazer determinadas coisas. Quem de vocês já não teve aquela experiência, fez uma coisa, depois aquilo ficava, você deitava, ele vinha, você acorda, ele vem, e tal, assim, quando você não foi lá, você ajoelhou, pediu perdão, confessou a Deus, você não teve paz. O que é isso? É o Espírito Santo que habita em nós, dizendo, olha, tá lembrando? Não esqueça disso. Aí vem o nosso corpo, deixa pra lá, não fala nada, esse troço é chato. Daqui a pouco você vira do outro lado, de novo, até que essa incômodo nos perturba tanto a nossa paz interior, uma perturbação boa, que nós vamos a Deus e pedimos perdão, ou vamos à pessoa pedindo perdão, ou confessamos a Deus e saímos disso. Isso acontece com mentira, falsidade, droga, bebida, sexo, farra, toda essa vida desregrada que a sociedade atual diz que é normal nós viver, que o cristão não tem nada a ver com isso, né? É um caminho de tentações que nós precisamos vencer, mas também é um caminho de renúncia. E a renúncia mais pública, mais fácil que tem de entender é quando Jesus falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga. Vê duas coisas aí, ó. Negar a si mesmo, ó, tudo aquilo que eu quero, vou abrir mão. E agora pegar uma cruz, botar nas costas e vou andar com Jesus. É mole. Então você acha que mesmo
essa vida que esse povo está levando por aí, dizendo que é evangélico, que é cristão, que não sei o quê. Será que é isso mesmo? Tome sua cruz e siga-me. Olha como é profundo, como isso é algo grandioso que nós precisamos entender. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O caminho de renúncia às vidas pecaminosas não é fácil. Nós somos tentados todos os dias, falando que é uma vida de tentação. Você tem que vencer essas tentações todo dia, né? Hoje, por aí, se a sociedade, se é casado, solteiro, não tem problema. Você pode ter... não deu certo aqui, você larga de casa com outra. Você, saiu uma noite, viajou, encontrou uma mulher, fica com ela. Tá tudo desse jeito. E tudo ficando cada dia mais normal. Toda essa vida pecaminosa, de promiscuidade. Negócio não deu certo aqui, dá uma conversa aí, dá um pialo na pessoa, sai na frente ali, pega o dinheiro e vai embora. Né? Mente um pouquinho aqui, faz um negócio, vende o carro, fala que tá bom, mas não tá. O motor depois ele funde e pronto. Sabe? Então, tudo isso aí, esse conceito de vida do mundo atual, é uma vida que nós temos que renunciar. E às vezes ela nos oferece grandes vantagens, mas nós temos que renunciar a ela se quiser ser caminho estreito. É um caminho de sacrifícios. É um caminho de sacrifício porque, pensa bem, quando nós falamos em renunciar, falamos em vencer a si mesmo, falamos em orar, jejuar, viver santificação, né? Renunciar às oportunidades que esse mundo nos dá, de várias formas, ser diferente, onde todo mundo quer ser cada vez mais igual, né? É sacrifício. E sacrifício custa, sacrifício não é barato, não. Eu lembro de uma passagem que, quando Davi foi oferecer um sacrifício, como ele era o rei, chegou na propriedade, o dono da propriedade falou assim: não, você vai fazer sacrifício aqui na minha terra? Não, pode deixar, escolha o lugar, vai lá e faz. Não, ele falou: não, eu quero comprar. Eu jamais darei algo ao Senhor que não me custe nada. Jamais oferecerei sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Tem gente precisando ler Bíblia, gente, achando que renunciar a essas coisinhas por aí é viver de qualquer jeito. Eu vou lá, final de semana eu vou na igreja. Vai lá, não sabe, não vive adorando a Deus, é uma pessoa de corpo presente, não se dedica, não dá frutos. Nós falamos na última vez sobre frutos, sobre como Deus quer mexer nas nossas raízes para poder sermos frutíferos. Uma vida dedicada ao Senhor custa sacrifício, sim. Quem se dedica ao Senhor e não sente que tem algum sacrifício, não sei, mas estou falando sacrifício. Não é essas coisinhas, não custa nada. É bom rever seus conceitos. É bom nós revermos nossos conceitos. Olha uma diferença importante entre os dois caminhos. E presta atenção aí. Tá? Você está aí com o edredom aí, chega mais para você. Veja isso. Tá todo mundo aí comigo? Veja isso. Belisca ali do teu lado, quem está aí, fala assim, presta atenção agora. Caminho estreito, né? Caminho de tentações, de renúncias, sacrifício e uma árdua caminhada. O troféu está lá no final. Estamos em época de Olimpíada agora, né? O troféu está lá no final. O caminho largo. Tranquilidade, fazer o que quer, do jeito que quer, por onde quer, tomar, sem ter nenhum tipo. Se a tentação vem, eu caio nela, não vejo consequência nenhuma. Então, é a busca do troféu hoje, mas no final tem a fatura. Pensa bem, vamos fazer um pensamento agora com os atletas da Olimpíada. Então, quem quer ganhar medalha na Olimpíada, você sacrifica antes, né? Sacrifício de treino e batalha, e preparação e alimentação e tudo, para chegar lá e buscar o troféu. É o que nós estamos fazendo. Uma alegoria que o cristão deve fazer. O que o povo quer fazer?
essa situação. Quer ir na Olimpíada, pegar a medalha de ouro e depois não ter fatura nenhuma. Não, filho, o que você não fez aqui, por poucos anos, vai ficar a eternidade toda pagando essa fatura. A não ser que a pessoa seja boba o suficiente, ela vai querer fazer um negócio desse. O que eu estou dizendo hoje é que a nossa escolha aqui é, mesmo que seja sacrificar por alguns anos, mesmo que seja difícil por alguns anos, mas viver com Cristo para receber o troféu no final. No final, que eu digo, um troféu de eternidade. Agora, esses que querem viver lá 20, 30 anos aqui fazendo o que quer, do jeito que quer, sem nenhum tipo de preocupação, a fatura vem no final. Só que a fatura lá vem com juros e caro. Porque daí troca 20, 30 anos aqui por uma vida eterna de sofrimento. A fatura está lá. Entendeu certinho? Um troféu está no final, outro é a fatura que está no final. Por isso que é importante. Uma escolha errada pode nos dar uma fatura para a eternidade e não um troféu. E aí, se a gente não percebe as renúncias que estamos fazendo cada dia, precisamos avaliar nossas escolhas. Se são condizentes com uma vida minimamente aceitável dentro de um relacionamento com Deus. Porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, quer dizer, se eu tivesse aqui com a luz apagada, ó, tem uma outra forte que está mais longe aqui, mas se enxerga muito menos. Deus é luz, mas é a plenitude da luz. Então, por que o pecado não sobrevive com ele? E o pecado não é que nós não pecamos, é o arrependimento, é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. E que nos purificando, quando a luz total dá em nós, fica totalmente claro que estamos purificados por Cristo. Agora, se não for assim, se nós não nos purificarmos em Cristo e termos uma vida de busca por isso, ao chegarmos a luz bater em nós, se eu tivesse aqui, por exemplo, com manchas pela roupa, se eu tivesse só algo escuro aqui daqui para baixo, você não via. Agora que a luz bater, viu. Então, por isso que não há treva alguma em Deus e que nós somos expostos a essa luz. Já concluindo, então, existem apenas dois caminhos, meus irmãos, e precisamos escolher um deles. O caminho largo, que vai para a perdição, e o caminho estreito, que é da salvação. Qualquer erro no caminho estreito ou no caminho do céu dá direitinho no inferno. Qualquer erro, qualquer atalho que você queira fazer no caminho estreito dá direitinho no inferno. Cuidado, ele é estreito mesmo, ele é estreito mesmo. Para o caminho do céu, você precisa ser zeloso, persistente, insistente, fiel, honesto, correto, temente a Deus. Para o inferno, em toda a esquina e dentro de cada um de nós tem alguém para nos levar para lá. Eu vou repetir. Para ir para o inferno, em toda a esquina tem alguém para nos levar para lá. E se isso for difícil, dentro de nós tem a nossa natureza humana que também quer nos levar para lá, que nos leva para lá, naturalmente leva para lá. Para ir para o céu, você precisa querer e querer muito e lutar por isso. Para o inferno, você vai sem querer mesmo. Não tem jeito. Para ir para o céu, precisamos querer. Para ir para o inferno, vamos sem querer mesmo. Pode espernear, pode virar cambalhota, pode ir para o céu, tem que querer muito. Vai para o inferno, vai de arrasto mesmo. Pode fazer tudo que quiser, igual que as crianças birrentas. Não vou, não vou. Vai sim, vai tomar banho no inverno, no frio, vai tomar banho sim. Vai lá e joga, sei lá dentro, tá lá e acabou. Né? É bem simples assim. E essas escolhas também, como que isso vai acontecer? Esse texto de Mateus 13, que fala sobre uma ilustração sobre a triagem das nossas escolhas, né? Eu trouxe aqui para concluir de novo. Por quê? Pensa assim, diz lá, o reino de Deus é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes.
está cheia, os pescadores o puxam para a praia. Então se assenta e separa os peixes bons e joga fora os peixes ruins. Né? Então, esse texto complementa dizendo que assim será também com Cristo, que ele vai separar os bons dos ruins, aqueles que preferiram o caminho estreito daqueles que preferiram o caminho largo. Essa separação haverá. E o fato de estar na mesma rede não significa que terá o mesmo destino. Vou repetir porque eu embolei aqui no começo. O fato de estar na mesma rede não significa que terão o mesmo destino. Ah, só porque está na igreja com fulano, que tem uma vida... Não adianta. Está na mesma rede só. O pescador, ele vai lá e junta tudo, traz para cá. Depois vai ter o processo de separação. E é nesse dia que vai ser a diferença de quem é peixe bom e quem é peixe ruim. Tá certo? É isso que esse texto nos ensina. E para finalizar, então, eu queria concluir que sobre essas escolhas não tem meio termo. Ou é caminho largo, ou é caminho estreito. Ou é peixe ruim, ou é peixe bom. Simples assim. Ou é caminho largo para ir para o inferno, ou é caminho estreito para ir para o céu. Ou é peixe bom, ou é peixe ruim, que é a mesma coisa, ou é peixe bom, que é a mesma coisa, mesmo estando na mesma rede. Hoje, sempre, todos os dias, é o dia dessas grandes escolhas e que eu rogo a Deus de que isso esclareça a cada um de nós, para termos as melhores escolhas em Cristo. Para termos sempre na dúvida optar pela parte mais zelosa, pela parte mais criteriosa. Às vezes pessoas criticam a igreja da antiguidade, de agora de recente, aí do final do século passado, dos anos 80, 90, que é muito rigorosa, e aqueles homens tinham um temor de afrouxar as coisas e ser responsabilizados por afrouxar as pessoas e ir para o inferno. Então, na dúvida, vamos deixar arrochado mesmo. Você tem alguma dúvida se usar isso ou aquilo é pecado, então vamos deixar, não vai usar. Se a interpretação aqui não está clara, porque eles não tinham muitos conhecimentos que hoje se tem de interpretação, de hermenêutica, de filosofia, de história e de cultura bíblica. Então, o que eles faziam? Eles optavam pelo rigor, para não errar, pelo zelo que eles tinham pela igreja. Então, nós temos que saber hoje que, na dúvida, vamos optar pela parte mais zelosa, fazer da parte mais rigorosa, porque assim nós não corremos o risco de ser peixe ruim. Porque tem um detalhe, uma boa notícia para nós que estamos todos os dias lutando contra isso, que temos vontade para o céu, que você tem em você mesmo, nós temos em nós mesmos aquele desejo de servir a Cristo, de participar, de servir a Deus. Está lá em João 15, verso 16, que diz assim: não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, essa escolha que foi feita por nós, alguns defendem que é predestinação. Não. Adão foi feito para o jardim, colocado no jardim. Não quer dizer que o jardim era dele, que tinha direito eterno. Quando ele desobedeceu às regras que tinha lá, ele simplesmente foi posto fora de lá. O plano de Deus para Adão era perfeito, ele que estragou tudo. Então você certamente está aqui hoje porque é um escolhido do Senhor. Nós vamos errar, nós vamos estar sujeitos a erros, mas vamos estar todo dia buscando e tentando buscar algo mais para permanecer nos caminhos do Senhor, na direção dele, porque quando nós não tiver mais força, ele falou, não, eu que te escolhi, você sabe por que você tem tanta vontade, tanta garra de lutar e vencer? Porque eu escolhi você e você não quer perder essa escolha. Dentre tantos, você foi privilegiado de ser escolhido por Deus, por Jesus. Eu digo, reflita, não desanime.
nas lutas, nas batalhas, nas dificuldades, nos não, às vezes difícil de dizer. Ele te escolheu e te ajudará a vencer e vencer para permanecer no caminho estreito, nessa escolha maravilhosa que cada um de nós temos a oportunidade de fazer nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem.